Fala galera, beleza? James Freitas na área. E na nossa sequência de hoje, nas nossas dicas sobre o Korg Cries, hoje estarei falando para vocês sobre os IFX, os efeitos. Então a gente vai chegar um pouquinho na nossa dica anterior, nós falamos um pouco sobre o LFO, como ele atua. Então vamos acessar o menu aqui do modo prog, Então nós vimos aqui, a parte dos osciladores, o bend, o EG, o filtro, o amplificador, o LFO. E, por exemplo, tem o arpejador, que existe lá, e eu já fiz vídeos no meu canal falando sobre o arpejador. Então, vou passar por alto. O arpejador, na verdade, ele é para que você possa, tanto o arpejador como o drum track, é que você toque e ele reproduz alguma linha pré-programada que você tenha, certo? Algumas linhas que já tem aí. E já tem vídeo aqui no canal, no próprio Cross, ensinando inclusive a programar um arpejador e um drum track. Então eu vou pular essa parte aqui, tá? Então nós temos aqui os tipos de bateria. Então aquela que você fazer um loopzinho, fazer uma guia e tudo mais, você pode inclusive usar no próprio prog e no combi. Então no nosso caso aqui, certo? Os steps eu vou deixar separado depois para a gente trabalhar esses steps, como criar. E a gente vai falar que chegamos na parte do efeitos, tá? Tanto IFX como o MFX. Então o que acontece? Você tem os inserts, que é o IFX, e o efeito master, o MFX. Então você, quando chega na página do IFX, ou seja, ele aparece FX, Routing, o que acontece aqui? Você tem justamente, nesse caso aqui, você diz oscilador 1 e 2, ele automaticamente ele já diz isso. Ele entra no IFX, o insert. E aí o que acontece aqui? Você vai escolher quais efeitos você quer no seu timbre. Então, por exemplo, geralmente ele lá, provavelmente um equalizador, alguma coisa assim, Então você tem alguns tipos, equalizador gráfico, de 7 bandas. Então, por exemplo, aí, ou seja, o que nós temos aqui? Bus, você faz essa ligação, ou seja, onde você quer que ele entre. Então, você teria que ele fizesse para o efeito 1, para o efeito 2, IFX, nesse caso, ou que ele nem passe por efeito, ou seja, ele vá direto para a saída LR. Então, geralmente, você quer seu timbre, ele passa por um efeito, um equalizador e tudo mais. Então, como é que a gente vai para poder inserir essa cadeia de efeitos? Lembrando que o Cross ele permite 5 efeitos IFX e mais 2 MFX. Então, tem o seguinte, eu vou usar como exemplo esse timbre de synth aqui, Só como modelo mesmo, tá? Então, nós temos o seguinte. Ele tem aqui como avaliar para passar a som. Então, aí aqui é onde a gente escolhe. Então, nós temos o seguinte. Você tem, aqui ele está dizendo no effect, esse limiter aqui, ele está relacionado, para os drum tracks e o step sequencer, tá? Então ele já joga automaticamente aqui no modo prog. Então o que acontece aqui? Vamos mexer então com 4 IFX. Então você tem o seguinte, a possibilidade. O que nós temos aqui? Aqui temos uma caixinha do lado, essa caixinha do lado onde você liga ou desliga. Desmarcou, ele desligou o efeito que você colocou. Mesmo caso, aí ligou. Aqui ele na verdade é um equalizador gráfico. Aqui do lado você pode marcar o seguinte. O que acontece aqui? Quando eu marco essa caixinha, ele está marcando aqui para o IFX2, indicando para o 2. Então o que acontece? Preste atenção o que vai acontecer com essa seta aqui. Olha só. Ele quer dizer que o quê? O timbre passa pelo efeito 1 e ele vai passar para o efeito 2 quando eu marco. Quando eu desmarco, ele não passa. Você tem a opção, por exemplo, de querer fazer com que ele passe direto, por exemplo. Aqui eu botei para o 2, mas eu posso para que ele vá, digamos, o FX2 não tem, eu quero alguma coisa, então para o 3, para o 5. Então ele já pode ir direto para o efeito 5. É só eu marcar e ele sai desse efeito e já passa direto para o efeito 5. Então, como é que a gente faz aqui? Então eu vou escolher um segundo efeito aqui. Então, por exemplo, você tem uma cadeia de vários efeitos aqui disponíveis, tá? Você pode apertar Enter e ele lhe dá, apertou Enter, ele lhe mostra os tipos de efeitos que você tem disponíveis. Então, vou botar aqui rapidão um AUA, certo? Pronto.
Então o que acontece? Eu tenho um timbre de lead normal. Agora eu vou fazer com que ele vá, depois da equalizador, passe o efeito 2. Entrou. E aí ele vai entrar esse Vox wah-wah. Só que agora, quando eu tocar, ele ainda não tem o wah-wah atuando. Por quê? Porque aqui essa caixinha está desmarcada. Então, você vai nessa caixinha aqui com o cursor e marca. Agora sim. E aí você pode fazer essa cadeia de efeito, fazer com que ele passe depois por uma distorção, né? Sei lá. Então vamos botar aqui o efeito de carro, vamos botar um overdrive, sei lá, se ele tiver algum. Um talk modulation, sub, aqui ó, overdrive, high gain. Então o que que acontece? Ele não passa. Mas, ou seja, o que acontece? Eu não marquei para que ele entre para o IFX3. Marquei. Agora ele vai para o IFX3. Mesmo assim ainda não tem. Agora vou marcar essa caixinha. Agora ele teve uma distorção. Desligo. Certo? Desligo o wah-wah. Posso mandar ele direto para o overdrive. Sem o wah-wah, tá vendo? Então você tem essas possibilidades aqui. Certo. E como configurar, como esse efeito vai atuar, o que que ele tem ou tudo mais. Vou deixar aqui marcado os três, tá? Então, e aí a gente tem o seguinte. Quando a gente vai no Page Mais, certo? Ele tem isso aqui, ó. Ainda tem o Master Efeito no final. Se você quiser ainda que ele passe pelo Master Efeito, você coloca a intensidade aqui, 127, ou seja, ele sempre vai habilitar a última cadeia de efeito. Se você quiser que ele ainda passe por um efeito final, você ainda deixa ele no máximo aqui, faz o efeito final e manda. Se não, você zera e acabou, ele não passa pelo efeito final. Quando você entra aqui, ó, aí ele acaba só P e FX, então a página. Então, ou seja, ele entrou aqui no equalizador que já estava, né, o gráfico de 7 bandas. Você tem o tipo do equalizador, ou seja, o wide 1, que são alguns padrões, né? Wide 2, wide 3, wide 4, half wide. Então você tem esses padrões aí, onde aqui, ó, você dá os ganhos de banda, por exemplo, a banda 1. Então você tem os 80 dB, né? A banda 1 de... Então você pode aqui, ó, ir aumentando para que ele tenha mais grave, né? Então, ou seja, em 80 Hz. A banda 2 está em 220 Hz. Tá? Então, geralmente é bom você estudar um pouco sobre equalização, ver as bandas de equalização para poder dar o ganho, a presença e tudo mais. Ó. 500 Hz está em zerado, em 1K está zerado, em 2K e meio, em 6K eu baixei aqui, ou seja, ele não tem muitas frequências agudas, né? Então, se você quiser aguda, você vai aqui, aumenta. E vai mexendo, ou seja, você tem 7 bandas para você mexer e dar o ganho do jeito que você quer. Aí. Você pode fazer esse jogo dos ganhos de bandas que você quer. Tá? Então, esse seria como você trabalharia esse equalizador. E tem vários outros tipos de equalizador, né? Aqui, nós temos aqui o wah-wah. Então, o que acontece aqui agora? Alguns parâmetros que você tem que você pode editar no wah-wah. Então, olha só. Você tem o tipo do wah-wah, tá? Então, você tem, ó. Nesse caso, ele só tem dois, que é o V848 e o V847. Eu vou só desligar a distorção, só para a gente ouvir melhor, tá? Então, vou desligar o overdrive, só para a gente ouvir o wah-wah. Tá? Então, beleza. Então, nós temos aqui o wah-wah. Você temos o 8 e esse aqui. São dois wah-wahs diferentes. Você tem a abertura de como você tem o tipo da abertura do wah-wah. Você pode regular. Ele como ele vai estar mais fechado. Então é um padrão que você vai regulando a seu gosto pessoal. Certo? Aí você tem o seguinte. Ele está dando ó, sweep automático. Ou seja, o wah-wah está acontecendo de forma automática no seu timbre. Então, você poderia colocar ele por um pedal. Então você coloca um pedal, pluga na entrada pedal, né, do seu teclado. Você tem aqui, você tem 3 entradas, pedal, swift e dump. Pluga na entrada pedal e pode fazer com que ele funcione pelo seu pedal. Então você tem a opção automático ou pedal.
você tem o seguinte, alguma regulagem que você possa também fazer, aqui nesse caso ele já vem pelo SW. Então o que acontece? Quando eu rodo a roda de modulação, né? Nesse caso SW não, desculpe, Module, então ele começa a trabalhar. Claro que está acontecendo, você está sentindo o vibrato. Por quê? Porque o LFO também está atuando na roda de modulação. Então você pode escolher outro parâmetro. Por exemplo, aí, pitch bend, Rainbow, sei lá, software SW1, por exemplo, né? Então você pode ligar para o SW1, então fica bem à vontade. A sensibilidade, nesse caso wet dry, ou seja, se ele vai ter ou não, ou uma atuação, tá, como ele vai trabalhar. Então você tem tudo isso aí atuando no seu efeito do Hawaii, tá? O outro efeito que entraria é a distorção, overdrive, high gain, que ele está desligado. Eu posso até aqui, ó, vir e ligar. Eu vou desligar agora o wah só para a gente não ter interferência dele. Então, tem a distorção só. Então, a gente tem o som da distorção. Então, você pode fazer o quê? Configurar aqui, escolher o tipo de efeito que você quer. Se esse efeito vai ter um wah ou não. Se ele vai atuar, ou seja, o range desse wah, se ele vai atuar pela roda de modulação. E aí você tem aqui Mode, Overdrive ou Higher Gain, ou seja, você vai botar um drive, uma pequena distorção, ou uma distorção forte. Ou apenas um drivezinho no som. Isso você pode ouvir melhor até com sons de órgão, é mais comum. Aqui você coloca o tipo de drive que você queira, algumas regulagens, ou seja, a saída, então você pode colocar mais volume de saída ou não, para que você possa atuar esse volume por algum botão ou não, mesmo caso, né? Você escolhe aqui qualquer caminho. Você tem também, ó, ganho de frequências, ou seja, a frequência grave, ele vai ter muito ganho de grave. Frequência média, que está aqui em 3K, você pode até escolher o valor, onde é esse ganho que você queira, tá? O valor de que, olha só, o valor da frequência que você queira. E, mesmo caso, o wet dry, ou seja, ele já entra ou não. Então, por exemplo, quando você bota em wet, ele entra com efeito. Se você bota em dry, ele não tem. Então você precisaria de algum comando. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui SW2. Tá? Só para exemplo a gente, SW2. Então, SW2 agora, ele vai acionar e vou botar com a intensidade máxima. Então, o que acontece? Toquei. Não tem. Aperto SW2. O efeito entrou. Tá? Então você tem essa ideia do efeito do overdrive e tudo mais. E aí você pode fazer a sua cadeia de efeito como a gente mostrou ali, né? Outra coisa que a gente tem aqui seria os MFX, que seriam os efeitos finais. Então você ainda tem mais dois efeitos finais aqui. Que nesse caso ele está aqui já programado de fábrica com o estéreo chorus. Você pode, ó, ligar e ver a cadeia que você tem, rotary, vibro, chorus, decima. Então você tem essa cadeia de vários efeitos que você pode aplicar ainda, além daqueles outros 5. Tanto para o 1 como para o 2. Tá? E os tipos de efeito que você tem disponível aí. Ó. Delay, reverb, tá? Compressor, você tem às vezes efeito duplo, né? Seja chorus com flange, com delay. Então você tem todas essas opções aí. Então, pessoal, aqui nós temos aqui para finalizar, um modo quase que completo, né, que a gente falou aqui nessa sequência, sobre o modo prog do Korg Kross e como você pode explorar e aplicar bem. Vou fazer esse exemplo do órgão, tá? Então vou pegar esse órgão aqui mesmo, esse Jazz Perk, tá? E vamos ver essa cadeia de efeito que ele já tem lá, para elas, né? Então, FX Routing, vou voltando aqui para o Buzz, ó. Ele tem um Rotary, um equalizador e um limiter, tá vendo? Então, ou seja, ele tem o Rotary, que ele está ligado, tem um equalizador gráfico, um limiter, e ainda a gente poderia colocar aqui, por exemplo, um overdrive, uma distorção.
Então vamos colocar aqui, ó, overdrive high gain, tá? E aí eu vou ligar também. Liguei. Mas ele ainda não funciona porque a cadeia não fechou para cá. Agora ele tem. Presta atenção que o som de órgão ele já tem distorção aqui nele. Desligando sem ele. Provavelmente o holder está acionado no bend. Tá? E aí a gente faz aqui, ó. Então vamos lá agora. Ele tem os tipos, rotate, você pode fazer configuração do balanceamento, da velocidade, da aceleração. Tudo isso eu não vou mexer, tá? Mas aí você fica bem à vontade para mexer e sentir o som. Aí temos o equalizador, que já tem de fábrica. Um limiter, tá? É bom você entender um pouco o limiter, buscar alguns materiais. E aqui, pronto. Eu vou fazer a questão da configuração da distorção aqui, tá? Pra gente. Então eu tenho um drive, vou botar high gain, com esse drive mesmo 50. Aí o que acontece aqui, ó? Ele está mostrando que ele está no wet. Eu vou botar em dry. Então, agora eu vou voltar e ligar a cadeia de efeito a ele. Então ele vai passar. Não tem distorção. Certo? Mesmo ligado e passando por ele, ele não tem a distorção. Porém, agora entra um segredinho. Eu vou colocar para que a distorção se ligue aqui, ó, no SW2. Então você tem um timbre que você não queira que distorção se acione. Ou posso botar, por exemplo, aqui. Ele botou Modwell, roda de modulação. Então o que acontece? Quando eu começar a levantar a roda de modulação, ele vai ter distorção. Ou overdrive. E aqui eu vou botar no volume máximo. Então eu tenho aqui o som do órgão. Começa a levantar a roda de modulação. Tirando o drive, tá vendo? Então uma ideia bacana que você pode usar para fazer seus sons, tipo, eu tenho um som de órgão aqui normal, tô usando. E outra. Agora eu quero o drive. Nesse caso eu botei a distorção forte. Então sujei bastante. Certo? Nesse caso eu botei o high gain, mas eu poderia botar apenas um overdrive, né? Um drivezinho de leve, então é só mudar aqui para overdrive. E agora, ó, tá o som aí no drivezinho. Então vai depender do seu gosto, o que você queira fazer. Tá? Então, pessoal, essa seria aqui, como eu disse, o modo prog do Korg Cross, o que você tem de possibilidade de explorar para a construção do seu timbre, tá? Então, os próximos vídeos agora, eu vou começar a explorar falando um pouco sobre o modo Kombi, tá? Para que a gente possa entender sobre as combinações, o que a gente pode mexer na combinação e tudo mais, tá? Então, pessoal, espero que tenham gostado e valeu! Se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações, dê o like, compartilhe com os amigos. E no futuro, seja um membro.